Bom dia a todos. Bom, só complementando as informações, eu faço parte da diretoria de alta tecnologia na Codenge e também atuo na diretoria de mineração. O nosso diretor de mineração é o Renato Costa e o nosso diretor de alta tecnologia é o Dr. Ricardo Toledo. Então, eu faço parte dessa equipe, todos nós atuamos nessas etapas de implementação, né, e mapeamento estratégico, bem como levantamento dessas novas tecnologias. Então, hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o que se vem fazendo em relação aos investimentos na cadeia do lítio no Brasil, principalmente algumas iniciativas que nós temos feito dentro da empresa. Uma delas está relacionada com uma nova tecnologia, a tecnologia de lítio e enxofre, que leva, é claro, à aplicação das baterias de lítio e enxofre. Bom, um mapa geral aqui de como vai ser feita a apresentação. Então, eu vou falar um pouco sobre a Codenge, para vocês conhecerem um pouco mais sobre a empresa, dela passando desde o racional estratégico, é claro, de uma maneira mais breve possível, não vou ficar muito tempo em cima dessa parte. Depois, a parte do eixo do planejamento, diversidade de atuação e, principalmente, quais são os projetos que nós temos atualmente no portfólio da empresa. Dentro disso, a gente já vê algumas iniciativas que estão dentro do investimento e da cadeia do lítio, entre elas, as baterias de nova geração. Vou falar um pouco para vocês sobre essa nova tecnologia de lítio e enxofre, comentar sobre a iniciativa dessa unidade. Não é uma fábrica de baterias, né, que foi mapeada e vai ser implementada em BH ou região metropolitana, mas sim uma unidade de produção de células para baterias. Finalizando a parte dos produtos de lítio de valor agregado e algumas considerações finais. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre a Codenge. Acho que a maioria do pessoal, quando fala de Codenge, lembra pelo nome de Codemig também. Então, aqui vocês podem ver a diferenciação. A Codenge ela é uma acionista majoritária, né, da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, que é a Codemig. A Codemig está atuando mais em assuntos e o negócio de nióbio. Todos os outros projetos de alta tecnologia ou outras iniciativas dentro da empresa, elas ficam debaixo do guarda-chuva da Codenge. A Codenge ela ficou principalmente com foco, né, no desenvolvimento de Minas Gerais. Ela é uma empresa estatal, que está organizada de forma de uma SA, tendo o Estado de Minas Gerais como o seu único acionista. E de onde que vem todo o orçamento para a empresa, né? O orçamento anual da empresa? Então, foi feito não sei se vocês conhecem o tema de SCP, mas é uma sociedade em conta de participação que foi estabelecida junto com a CBMM. Então, a gente tem uma parte da reserva do nióbio e parte desse orçamento, então, que nós temos é desse negócio do nióbio. Parte dele vai para o Estado, e a outra parte do orçamento é utilizado para essas diferentes iniciativas, buscando, é claro, um novo negócio de sucesso, como nós tivemos há algum tempo atrás. É importante falar um pouco sobre os princípios da empresa. Qual que é a missão da empresa? Ela é uma empresa pública, então está comprometida com esse crescimento sustentável de Minas Gerais, assegurando, através do desenvolvimento de soluções integradas e inovadoras, em parceria, sempre quando possível, com o setor privado. A nossa visão estratégica ela está principalmente em relação à indução do desenvolvimento do Estado, sempre quando possível, novamente, com parceria, seja da universidade, seja de centro de pesquisas ou do setor privado. Os nossos valores, é claro, para o desenvolvimento desses projetos ou investimentos, estão sempre norteados pela ética, o desenvolvimento, transparências e as parcerias. Então, para se ter uma ideia como que é feito esse racional estratégico, quando chega qualquer projeto, e aqui é só um exemplo, tá?
Não necessariamente que ele tem que estar com esse tipo de racional, mas ele precisa, de alguma forma, se enquadrar nesse racional de modo geral. Então, a gente leva em consideração qual é a perspectiva da sociedade em relação a essas iniciativas novas. Também é levado em consideração, é claro, a perspectiva econômico-financeira. Então, onde se enquadra? Como eu falei inicialmente, parte do orçamento a gente utiliza para projetos visando ou a autossuficiência, é claro, econômica da empresa, que atualmente é dependente do negócio do nióbio, ou uma opção para ajudar, né, com o orçamento, para não ficar simplesmente dependendo do nióbio. A gente sabe como todos os recursos minerais que nós temos, normalmente você tem um tempo que tem de produção, né? Então, para isso é importante sempre fazer levantamentos de outras possibilidades e, sempre que possível, fazer esse desenvolvimento tecnológico dentro do país, atuando principalmente em agregar valor ao que você está produzindo. Então, seguindo aqui, a gente tem também uma perspectiva da imagem de mercado, perspectiva de processos e, por final, qual que é a perspectiva de aprendizado e inovação. Por que é importante passar para vocês essa nossa visão de empresa para avaliação de qualquer projeto? A empresa ela aceita os projetos, nós temos uma página na internet, onde é possível para qualquer empresa com um plano de negócio bem definido fazer a submissão para análise. Então, isso sempre foi aberto para todo mundo, para toda a comunidade e para todas as empresas. Mas é importante mostrar que é feita toda uma avaliação em cima desse material que nós recebemos. E ideias novas, é claro, perspectivas novas, projetos novos são sempre bem-vindos. Bom, em relação aos nossos eixos de planejamento, nós temos aqui a parte que eu comentei, que é o nome da empresa. Então, desenvolvimento econômico e social sustentável. Aqui a parte, principalmente, o eixo de desenvolvimento produtivo, científico e tecnológico, que é extremamente importante. Aí, a infraestrutura e logística também é muito importante nesse setor. Eu posso dar como exemplo o que a gente fala tanto atualmente, que são as baterias, carros, mobilidade elétrica, mas não é só isso que está movimentando mundialmente. Para você ter toda a infraestrutura, para você ter os carros elétricos implementados, você precisa também toda de uma infraestrutura e logística para isso. Eles precisam ser carregados de alguma forma, né? Não é simplesmente a tecnologia, mas é movimentar com todos os players importantes para que isso possa ser realmente implementado. E tão importante quanto, é claro, educação. A gente vê a UFMG, que tem um histórico grande, né, como foi bem comentado no começo de todas as apresentações, seja via o número de patentes que a gente vê que são produzidas anualmente pela universidade, mas também pelo seu papel. Então, essa ponte entre a empresa, o desenvolvimento tecnológico, é importante que a universidade esteja presente, assim como os centros de pesquisas que nós temos disponíveis aí no país. Em relação aos nossos projetos atualmente que nós temos na Codenge. Então, a nossa diversidade de atuação, aqui eu vou referir mais aos projetos do meu setor, que é a parte de alta tecnologia. Mas a Codemig e a Codenge, eles ainda atuam na parte de infraestrutura, como vocês verificaram, acho que na mídia, sobre as obras da rodoviária que foram feitas. Tem os balneários também, tem um apoio a eventos. E a outra parte que eu estou mais envolvida seria a parte de diversidade de desenvolvimento, tentativa de desenvolvimento da cadeia produtiva. Então, os investimentos nessa parte, eles podem ser feitos via projetos, via fundo de investimento, investimento direto em empresas privadas
E aqui a gente tem alguns projetos que são idealizados, e aí que entra também o investimento mais pesado da empresa. Nos projetos, como exemplo, que eu posso dar para vocês, estão o laboratório de fábrica de ímãs de terras raras. Esses estão todos ligados, né, à parte de mobilidade. Soluções usando grafeno. Inicialmente, o que foi feito foi a transferência de tecnologia que se tinha de laboratório para uma possibilidade de planta piloto. Então, hoje, a gente tem uma capacidade de produção que nos possibilita fazer o desenvolvimento junto com empresas de setores promissores para aplicações com grafeno, sempre visualizando lá no final, é claro, a implementação e a introdução de um produto novo no mercado. Também temos a parte de bioquerosene de aviação. Todos esses projetos têm um grande apoio da universidade e centro de pesquisas. Então, e não só, é claro, sempre que possível, a gente tenta colocar junto nesse mapeamento, né, nesse ecossistema, ou uma universidade ou um centro de pesquisa de Minas. Mas é possível, é claro, quando nós não temos, buscar esse conhecimento fora, como é o caso do ímãs de terras raras. Nós temos o pessoal que trabalha aqui, mas tem uma equipe muito forte em Santa Catarina, na UFSC, e tem também uma equipe muito forte no IPT de São Paulo. Então, o que foi feito foi estruturado de uma forma com que todas essas pessoas possam trabalhar e esse conhecimento seja trazido aqui para Minas Gerais. Mesma coisa está sendo feita com o grafeno e a mesma coisa será feita, é claro, futuramente em relação ao lítio e às baterias de lítio e enxofre. O investimento direto em empresas, como foi comentado inicialmente, nós fizemos um aporte de 33% na Companhia Brasileira de Lítio. Então, a intenção é realmente Minas Gerais estar despontando como um grande player aí nesse setor. Então, o que foi feito também foi um investimento direto, sempre pensando no futuro. Quais são as possibilidades, né, do que já vem, de quem já vem produzindo lítio atualmente, como a gente pode fazer a ponte para desenvolver todo o ecossistema, saindo da produção do mineral e seguindo até a aplicação da tecnologia e implementação lá da bateria para alguma aplicação. E os fundos de investimentos também. O Aerotech já está implementado, o Seed for Science e o Biotech estão em implementação, e o FIP Mineral, que está está aguardando, ainda está sendo estruturado. Esse seria o que futuramente seria implementado. Vocês podem ver que a parte de atuação de empresa ela tem um portfólio bem grande, e isso só é relacionado, é claro, o que eu comentei mais a fundo foi relacionado à parte de alta tecnologia, fora todas as outras iniciativas da Codenge, que é cumprindo, é claro, aquele papel de desenvolvimento do Estado. Vamos ao que mais interessa, né, para esse momento, que é a parte de investimentos. Então, o que vem sendo feito na cadeia de valor do lítio? E por que, né, porque a gente vê toda essa demanda e toda essa corrida que tem sido feita em relação a iniciativas do lítio? Esses projetos aqui são alguns poucos dos projetos atuais de um mapeamento que foi feito no final do ano passado. O que a gente vê é que tem uma corrida grande no mundo todo, com diferentes tipos de projetos para obtenção de lítio, principalmente pelo fato de que, como a demanda cresceu exponencialmente nos últimos anos, e não se tem a possibilidade, por exemplo, as duas possibilidades da obtenção do lítio é via salmoura ou é via o minério. Via salmoura é um método mais barato, entretanto, quando você precisa duplicar, quadriplicar a capacidade de produção, você não consegue fazer isso. Os processos que estão intrínsecos no sistema, eles são processos naturais. Então, essa demanda, essa corrida que teve nos últimos anos, ela não consegue suprir. Então, o que a gente vê é que precisa das duas iniciativas
para complementar e para conseguir suprir toda essa demanda que nós temos atualmente e futuramente. E por que o lítio, né? Por que o uso do lítio? Então, as principais características dele é a leveza, o baixo peso, né? A baixa massa molecular que ele tem. Além disso, ele ainda apresenta alta densidade de energia e alta voltagem. Então, para aplicação em baterias, ele seria um dos principais elementos e é o mais chamativo e quase ideal para esse tipo de aplicação. O que a gente vê, é claro, os derivados do lítio e sais de lítio, ele tem outras aplicações que já são bem consolidadas no mercado. Então, tanto em vidros como em produtos farmacêuticos também é muito utilizado o carbonato de lítio, quanto em lubrificantes também é um mercado bom para esse tipo de material, mas o que a gente vê é o crescimento realmente cada vez maior relacionado à aplicação em baterias. Quando a gente fala de baterias, o maior medo de todo mundo é você estar, por exemplo, em alguma situação que você precisa do seu dispositivo eletrônico, quem dirá futuramente que é o carro elétrico, né? Você está com o seu carro e que não apareça de jeito nenhum esse tipo de alerta, né, para a gente. O que a gente vê? A tecnologia para diferentes setores ela avançou muito rápido, mas as soluções para armazenamento de energia elas não caminharam junto. Então, a gente tem um tipo de bateria que é mais indicada para um setor, outra que é outro setor, isso são bem claros para o caso do carro elétrico, ou um armazenamento grande de energia, num o peso é extremamente importante, no outro não faz diferença. Então, a gente tem tecnologias diferentes para setores do mercado diferentes. E isso é importante, que ainda no panorama que nós temos, tem espaço para todo mundo crescer. Tem a demanda por diferentes tipos de tecnologia. Como exemplo que eu posso dar, eu coloquei aqui de zinco bromo, mas no Brasil tem entrado bastante também a tecnologia de zinco-ar, que é da empresa Engie, para situações de soluções, principalmente para energia fotovoltaica e eólica. A gente olha aqui também a lítio-enxofre aparecendo. Essa bateria de lítio-enxofre, como ela tem um peso muito leve, ela é uma solução muito interessante para o setor aeronáutico. E também as baterias mais consolidadas, né, dessas de nova geração, as baterias de 1 lítio, que são as principais apostas, aí, principalmente quando a gente fala de mobilidade elétrica. Então, é importante ainda o investimento em todos esses setores, em diferentes tecnologias, porque ainda a gente tem problemas de soluções. A gente não tem um carro com uma autonomia que precisa para a demanda atualmente. Os celulares, a gente não tem uma bateria que a gente consiga ficar por uma semana, por exemplo, sem precisar fazer o carregamento da mesma. O setor aeroespacial, a gente não tem a possibilidade, tem só prototipagem na parte de aeronaves elétricas. Então, há necessidade de soluções para todo esse mercado que está disponível. Aqui é um panorama de como se encaixa o Brasil nesse cenário todo. Então, a gente tem reservas expressivas de lítio aqui no estado. Além disso, quando a gente vai para o setor de mobilidade elétrica, nós temos uma frota de ônibus no país que é gigantesca, e ela tem ficado cada vez mais envelhecida. Então, tem a necessidade de uma renovação, caminhando, pensando para diminuição aí de emissão de carbono e queima de combustível fóssil, levando, então, para a parte de mobilidade elétrica. A outra parte que Minas pode despontar é desejo de modernizar a nossa economia. Então, como eu comentei sobre os diferentes projetos da Codenge, no setor de energia, você tem a possibilidade de aplicar aquele grafeno que está sendo produzido num projeto para essas soluções de baterias. Você pode utilizar ela também para auxiliar, sendo um capacitor, também para uma solução. Você pode utilizar os ímãs de terras raras para uma solução completa de powertrain. E o lítio
nós temos as reservas. Então, a gente pode e tem a capacidade para sair da mineração e fazer todo esse desenvolvimento tecnológico aqui no país mesmo. Então, as possibilidades e oportunidades dentro desses segmentos são gigantescas. E essa, é claro, a agregação de valor para os recursos minerais, ela compõe toda a matriz de oportunidade de investimento para a empresa, para a Codenge. O que já foi feito? Inicialmente, a Codenge, via Fundo Aerotech, fez um investimento, fez um levantamento daquelas baterias de nova geração que eu apresentei inicialmente, e, com isso, entre elas, fez toda a avaliação e verificou que essa tecnologia de lítio-enxofre seria uma das mais promissoras. E, como ela está entrando no mercado, seria uma grande oportunidade de investimento. Então, foi feito um investimento na Oxis Energy, que fica no Reino Unido. Pode ser feito investimento fora? Pode. Qual que é? Pode ser feito desde que, no mínimo, 20% desse investimento ele volte para o país. De que forma que ele voltou? Ele voltou com a criação da Oxis Brasil. A gente já tem a Oxis Brasil atuando aqui em BH, e o que prevê, né, desse investimento é a transferência de tecnologia, aos poucos, da Oxis UK para a Oxis Brasil, e também o treinamento de todo o P&D que vai ser empregado, P&D e também para a operação, né, da unidade de produção de baterias, lá no Reino Unido, lá onde foi descoberta e desenvolvida toda a tecnologia. Por que a Oxis Energy? Se a gente for ver, ela foi fundada em 2000, então ela não chega a ser uma empresa de grande porte, ela chega a ser uma startup. A empresa tem cerca de 150 patentes, que acaba mostrando a capacidade técnica dela na atuação para essa tecnologia. Mas o mais importante desse parceiro é que ele atua no desenvolvimento de cada componente da bateria, da célula. Então, ela atua no desenvolvimento do catodo, ela atua no desenvolvimento do anodo e do eletrólito, o que possibilita a longo prazo para a gente um avanço nessa tecnologia que é muito promissor, já que o principal desenvolvedor é o parceiro. Se não bastasse isso, ela tem uma rede de contatos já na Europa que ela traz com ela nessa parceria como um todo aqui com o Brasil também. E aí, indo mais para a parte de materiais, né, desenvolvimento de materiais, a gente sabe que a Arkema, a Solvay, a Convestro, eles são as empresas consolidadas que fazem esse desenvolvimento, seja para as baterias de íon lítio, seja para essas novas tecnologias que estão apontando, e também para a tecnologia de lítio-enxofre. Então, é muito importante ter toda essa rede de parceiros, né, envolvidas no projeto. Os parceiros fornecedores, como nesse ponto aqui, a Codenge entra com a estimativa de, inicialmente, fazer a importação, mas já começando com o desenvolvimento. No futuro, os parceiros fornecedores serão os parceiros que têm empresas aqui no Brasil, e não essas empresas de fora para continuar só sendo uma montadora, né, unidade de produção, e não como essa mobilizadora toda desenvolvedora de tecnologia. E os programas de desenvolvimento aqui é para a entrada da tecnologia em diferentes setores do mercado, seja na parte de carro elétrico, seja na parte de aviões elétricos, ou na parte de segurança também, que é muito utilizado esse tipo de baterias. Então, tem uma rede toda fazendo o desenvolvimento e aplicando esses protótipos. A bateria de lítio-enxofre, então, que eu falei inicialmente, a gente tem, então, o lítio metálico, que é a parte do anodo dela, e na parte do catodo a gente tem enxofre. Enxofre não é condutivo, por isso que é importante ele ter na sua formulação o carbono, que é o que dá essa configuração, a característica de condução elétrica.
Aqui eu trouxe um vídeo, mas que ele não está funcionando no momento, mas se depois alguém tiver curiosidade, eu posso mostrar também no meu computador, em relação à segurança. Então, curto-circuito e perfuração de projétil. Então, essas são as principais problemáticas quando a gente fala das tecnologias já consolidadas. Esse vídeo, principalmente, até se depois vocês tiverem curiosidade de procurar na internet, é muito interessante, porque uma das tecnologias, assim que tem a perfuração, ela explode instantaneamente. A outra tecnologia, a tecnologia de lítio e enxofre, isso não acontece. Então, o que é importante, é claro, para o funcionamento, mas o fato de se evitar a explosão é um fato bem importante. Aqui são todos os setores, então, que essa tecnologia ela pode entrar. O principal são mercados onde o peso é um fator extremamente crítico e precisa de alta energia, densidade energética. Os projetos que já estão em andamento, né, com as empresas, então as empresas interessadas pedem a prototipagem e seguem testando a tecnologia. Qual que é o problema? A Oxis hoje produz anualmente, no máximo, 10 mil células. Então, o cliente gosta da tecnologia, mas na hora de fazer a compra não tem a quantidade disponível. Então, o que foi estruturado foi um aumento dessa capacidade de produção, iniciando em 300 mil células e chegando até um futuro onde você possa ter a produção de até 1 milhão de células de lítio e enxofre. Das células, não baterias. Lembrando que você precisa de um conjunto dessas células para se formar uma bateria. E é dessa maneira que a Codenge entra. Porque, normalmente, a gente entra numa pequena, onde você está precisando mostrar, né, trazer o cliente perto, mostrar que a tecnologia funciona, para depois, é claro, ampliar um negócio, visando um sócio aí capitalista de grande escala, que possa implementar isso numa escala maior. Para finalizar, nós comentando sobre os produtos de valor agregado. Então, a gente tem atualmente no país um produtor de carbonato de lítio grau técnico, futuramente aí de grau bateria. E o que a gente precisa na Oxis para a implementação como insumo é um lítio metálico, que é possível verificar que tem alguns passos para se chegar até ali. É um desafio enorme, mas a gente tem competência para desenvolver e complementar, fazer a ponta dessa cadeia do carbonato, do que é produzido dentro do país, até a obtenção de lítio metálico. É essa a nossa proposta também em paralelo, junto com as iniciativas que a gente tem, para realmente fazer esse desenvolvimento tecnológico dentro do país. Já foram mapeadas algumas possibilidades, é claro, sempre em conjunto, quando possível, com as universidades e centros de pesquisa. E, por final, o mais importante de tudo, seja as baterias de lítio e enxofre, seja os investimentos em empresas diretas que nós temos, seja as possibilidades, é sempre ter uma sinergia com outras iniciativas, é agregar o valor, né, ao minério que nós temos disponível aqui no Estado, fazendo o desenvolvimento das regiões, criando uma plataforma industrial robusta e integrada e estimulando a formação de profissionais em áreas estratégicas, como é o caso do armazenamento de energia e mobilidade elétrica para o Estado de Minas Gerais. E, é claro, não precisa, só para reforçar, o investimento nessa cadeia de lítio é importante. A gente tem uma oportunidade de ser realmente um dos principais players aí nessas demandas por acumuladores e desenvolvimento da tecnologia em relação a lítio e baterias. E, é claro, sempre pensando nos elos dessas cadeias de valor, né? Não só lá no final, com a parceria com o parceiro que vai colocar a tecnologia em prática, nem só no começo, né? Por exemplo, só atuando com commodities, mas sim fazendo toda essa ponta, sendo aplicado na cadeia de valor como um todo. E é isso, gente. Qualquer dúvida, eu estou disponível aqui, tem o meu e-mail. Também mais tarde eu fico aqui à disposição. Obrigada.
Obrigada.